No início de 1959, um grupo de montanhistas decidiu partir em uma expedição por uma região montanhosa do oeste da União Soviética. O grupo era composto por 9 homens e mulheres experientes, extremamente familiarizados com a natureza selvagem da Sibéria. Ainda assim, essa aventura acabaria sendo a última. Apesar das investigações criminais, fotografias e registro em diários, o caso permanece sem solução até hoje, mais de meio século depois. Este é o caso do Passo Dyatlov. Na madrugada de 23 de janeiro de 1959, uma equipe de esqui, com 10 pessoas, embarcou em um trem com destino às montanhas Urais no centro da União Soviética. O grupo era formado por 8 homens e 2 mulheres, liderados por Igor Dyatlov. À medida que o trem avançava lentamente pela taiga siberiana montanhosa, o diário do grupo recebeu uma última anotação. Eu me pergunto o que nos espera nessa caminhada. Algo novo vai acontecer? Nos dias seguintes, o grupo alternou entre vários meios de transporte. Primeiro um ônibus, depois um caminhão, e em seguida uma carroça puxada por cavalos, e, por fim, seguiram a pé e de esqui. No dia 28 de janeiro, um dos integrantes, chamado Yuri, começou a se sentir muito mal e decidiu retornar. Os outros 9 continuaram conforme o planejado. Essas fotos foram tiradas pouco antes da separação, e seria a última vez que Yuri veria seus amigos com vida. O grupo retornou à expedição pelo interior coberto de neve, documentando tudo em diários e câmeras. As fotos e registros recuperados sugerem que a jornada seguia normalmente, sem imprevistos, apenas muita neve, frio intenso e um terreno cada vez mais difícil. No dia 1º de fevereiro, eles chegaram à base de uma montanha conhecida pelo povo indígena Mansi como Montanha dos Mortos. Passaram a maior parte do dia subindo a encosta e decidiram montar acampamento apenas algumas centenas de metros do topo. A última frase registrada no diário dizia: "É difícil imaginar tanto conforto neste cume, com um vento uivante estridente a centenas de quilômetros de qualquer assentamento humano." Algumas semanas depois, amigos e familiares começaram a se preocupar. Ninguém tinha notícias de Igor ou de qualquer outro membro do grupo. Após muita discussão, uma equipe de voluntários foi organizada para procurá-los. No dia 26 de fevereiro, os socorristas finalmente localizaram um acampamento na encosta da montanha. Ficou imediatamente claro que algo havia dado muito errado. A barraca estava parcialmente soterrada por uma fina camada de neve. Todos os pertences e equipamentos estavam organizados dentro dela, mas a barraca havia sido rasgada com uma faca de dentro para fora. No dia seguinte, 9 pares de pegadas foram encontradas descendo a encosta em direção a uma floresta próxima. As marcas eram leves, sugerindo que eles caminharam de forma calma e organizada e não fugiram em pânico. As pegadas, elas puderam ser seguidas por cerca de meio quilômetro até desaparecerem sob a neve. Continuando nessa direção, os voluntários encontraram sob um grande pinheiro na borda da floresta os restos de uma fogueira improvisada e os corpos congelados de 2 integrantes do grupo. Levaria mais de 2 meses para que os corpos dos 9 montanhistas fossem encontrados. Os 2 primeiros estavam extremamente mal vestidos, sem casacos, calças, luvas, gorros ou botas. Usavam apenas camisas leves, roupas íntimas e meias. Naquela noite, a temperatura estava em torno de 30 graus negativos. O pinheiro apresentava galhos quebrados até cerca de 5 metros de altura, como se alguém tivesse tentado escalá-lo. Talvez buscassem avistar a barraca na escuridão total, ou talvez estivessem tentando se esconder de algo ou de alguém. Os 3 corpos seguintes foram encontrados entre a barraca e a árvore, cobertos por alguns centímetros de neve. Estavam melhor vestidos, mas ainda sem itens essenciais para a sobrevivência. Todos estavam voltados na direção da barraca, como se tentassem retornar no momento da morte. Apesar de pequenas lesões, os 5 morreram de hipotermia. Os últimos 4 corpos foram encontrados no fundo de um pequeno desnível, coberto por 3 metros de neve a 75 metros da árvore, no sentido oposto à barraca. 3 apresentavam ferimentos fatais, 1 com fratura no crânio e 2 com múltiplas fraturas nas costelas e hemorragia interna severa. Segundo o legista, os ferimentos eram comparáveis ao de um acidente de carro e não poderiam ter sido causados por outra pessoa.
2 deles estavam sem os olhos, e uma das mulheres estava sem a língua. O quarto apresentava o nariz quebrado e o pescoço deformado, mas a causa da morte foi hipotermia. Para tornar tudo ainda mais estranho, 3 peças de roupas foram consideradas anormalmente radioativas. No dia 28 de maio, o caso criminal foi oficialmente encerrado, com uma conclusão vaga e enigmática. O investigador-chefe escreveu: a causa da morte foi uma força desconhecida e irresistível, que os montanhistas não conseguiram superar. Não é exatamente uma resposta satisfatória. Então, por isso se torna um dos maiores mistérios do século XX.